fácil. Tem hora que determinados lugares que a gente está, por incrível que pareça, eu não consigo acessar o portal. Mas vídeo do YouTube eu posso até compartilhar no WhatsApp, que depois eu assisto. Essa foi a ideia. E o bacana é que tem gente que nem tem acesso ainda ao portal, né? Até o momento. Ótimo, Adalto. Ótimo. Assim a gente fica mais democrático, né? Todo mundo vai poder ter acesso ao material. Perfeitamente. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. Vamos lá. Bom, estamos só em 4. Eu acredito que o pessoal vai chegar ao longo da nossa aula, né? Mas nós temos bastante coisa para ver, bastante conteúdo. Nesta aula de hoje, nós vamos fechar a unidade 2. Nós vamos ver... A gente começou a ver a aula passada, em sala, a 2.1, comentamos algo sobre, né? Mas eu vou repassar 2.1, vamos ver 2.2 e 2.3. Fechando a unidade 2. Por quê? Eu passei para vocês o material do tubulão. A minha ideia é que a gente gere uma folguinha, e pelo que eu vi, nós vamos ter essa folga, para a gente poder calcular, simular o tubulão, que eu acho que ele vai ser muito importante para vocês, devido ao fato de que aqui na região BH e região metropolitana é muito utilizado o tubulão. Ele não traz na apostila, por quê? Eu digo na apostila, nem na apostila de fundações. Vocês veem em concreto 2, o dimensionamento de bloco e sapata. Certo? Mas tubulão vocês não veem absolutamente nada. Então eu acho importante a gente trabalhar tubulão, porque fatalmente vocês vão se deparar com um tubulão pela frente. E aí vocês vão ficar naquela, opa, mas espera lá, eu sei o que é, porque o professor falou, comentou, mas eu não sei calcular esse negócio, e agora? Eu faço como? Então eu acho importante a gente trabalhar sobre. Vamos lá. Enquanto o pessoal está chegando aí, deixa eu só mostrar para vocês. Eu mudei a tela, vocês conseguem ver, pessoal? Todo mundo visualiza? Perfeitamente, Sim, sim. Bacana. Tá, olha só. Isso aqui é uma apostila que eu criei na época que Fundações ela era AMP. Ocorreu isso num tempo remoto. Mas vamos lá. Por que eu peguei esta apostila aqui? Pelo seguinte, primeiro que eu tenho uma classificação bem legal das fundações. As rasas, né, bloco de alicerce, sapata, radier, e quais os tipos de sapata. Observa que a apostila ela traz para a gente as sapatas, mas não traz exatamente como é. Tá? Então a gente pode ter sapata corrida, isolada, associada, em alavanca. A sapata em alavanca, vamos lá, um exemplo. Eu tenho uma sapata que é utilizada para dar sustentação a outra. Ok? Então, nós temos as nossas fundações indiretas, que vão ser divididas entre cravadas e escavadas. Ok? Então, aqui, neste material, que eu vou disponibilizar para vocês, é um material bem legal, ele traz com vários exemplos práticos, por exemplo, blocos e alicerces. Este cara aqui, por que eu coloquei aqui? Usa-se ele hoje? Não, não usa. Pô, professor, mas se não usa, por que ele está aí? Pessoal, vamos lá. Nós não vamos só tratar como engenheiro de obras novas. Nós temos obras velhas, ok? Se vocês forem fazer, por exemplo, eu não preciso ir para Ouro Preto. Aqui em BH mesmo a gente tem casas antigas, aonde o alicerce era feito com tijolo maciço ou em pedra. É muito comum. É muito comum eles serem feitos dessa forma. Então, para que vocês tenham uma descrição do que é, como é que é,
caso vocês venham a enfrentar isso aí, tá? Aqui nós temos todas as sapatas, formatos diferentes. Sapata não precisa ser necessariamente retangular ou quadrada, ela pode ser poligonal, ela pode ser circular. Vai depender do quê? Depende da tua área que você tem disponível, depende de aquilo que você vai poder fazer. Então, a sapata corrida, eu posso fazer? Pode. Ela vai se assemelhar ao bloco, mas a diferença é que no bloco de alicerce eu vou ter tijolo maciço ou eu vou ter pedra. No caso aqui, não. No caso aqui, a gente tem, nesta representação aqui, a sapata feita em concreto, associada. Pessoal, o que é uma sapata associada? Vamos lá. Uma sapata associada é quando eu tenho duas sapatas, uma sobrepondo a outra. Aí eu tenho que fazer um cálculo para fazer a associação das duas sapatas. Como assim, professor? Imagine que vocês têm uma sapata projetada uma sobre a outra. Né? Lembram das teorias de conjuntos? Eu tenho uma região ali que está formando uma união. Qual é o problema? O problema é, vamos ao conceito de sapata direta. A sapata, ela pega a carga do pilar e distribui de forma direta pela área projetada, né? Pela área, ou seja, eu tenho a tensão, área, puf, a força vai para lá. Se eu tenho duas, uma próxima da outra, eu tenho que recalcular essa sapata e redimensioná-la. Eu não posso simplesmente, elas estão sobrepondo, então eu vou concretar tudo junto e ignoro aquele pedaço. Se você fizer isso, você fatalmente vai fazer com que um dos pilares exerça maior carga sobre a tua estrutura, gerando um desequilíbrio, ok? Então, isso é a ideia de sapata associada. E, finalmente, aqui, a minha sapata de alavancas, tá? Então, imagine que eu tenho este cara aqui, e observa que ele está até cortado aqui, ó, propositalmente, por quê? Oi? Não está aparecendo a imagem aqui, não. Poxa, mas vocês têm que me dar esse feedback, pessoal. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, tá? Ok. Vocês têm que me dar esse feedback. Eu vi agora aqui. Tá, calma lá. Essa aqui vocês viram? Agora sim. Tá, sapata corrida, viram? Eu não sei. Não tinha aparecido nenhuma. Eu estava até procurando, achando que era tá. aí. Tá, então, essa sapata... Pessoal, por gentileza, eu vou falar quando eu troco a tela. Vocês me ajudem, tá? Diga, ó, professor, não tá aparecendo, ó. Trocando a tela. Tranquilo, tá aparecendo. Ok. Essa é a sapata associada que eu estava falando, tá? Beleza. Imagina, dois pilares juntos. Se você não... Você tem que projetar a sapata para suportar a carga dos dois pilares, fazer essa divisão homogênea. Ou você faz isso, ou a consequência é um dos pilares exercendo maior carga sobre a sapata. Isso é desequilíbrio e recalque na certa. Sapata alavanca. Estão vendo, pessoal? Sapatinha alavanca. Olha só. Sim. A sapata alavanca, ela... Imagine que essa sapata aqui, ela deveria ter sido executada na lateral de divisa. Tá? Tá ali, divisa da minha estrutura, digamos, vamos lá, uma garagem de prédio. Só que eu não posso, hipótese nenhuma, projetar o bulbo de pressão exercido por essa sapata aqui, tá? A menor, no terreno vizinho. Vocês sabem que isso é problema e é fatalmente dor de cabeça. Ok? Sabendo desta condição, olhando essa situação, você faz o quê? Uma sapata em alavanca. Ou seja, você desloca essa sapata mais para dentro da tua estrutura e projeta uma viga para absorver parte da carga, reduzindo parte da carga da sapata que está na divisa.
Tá? Então, sapata de alavanca é um recurso para você retirar a carga da tua divisa, para que você não tenha o problema de bulbo de pressão, ok? Aqui nós temos os nossos... Troquei a tela, mostrando a imagem de radier. Todo mundo está vendo? Perfeito. Tá. O radier. Novamente o radier. Ok? O que é o problema no radier? Quando eu tenho estruturas pequenas, térreas, não tem problema nenhum, esquece. Ignora, porque o radier ele tem uma carga muito baixa, ele não vai te dar dor de cabeça. Ah, legal. Vocês estudaram pilares em concreto 2, certo? Quando vocês viram pilares, eu tenho na laje nervurada o meu pilar, ele solto sobre a minha estrutura. O que eu vou ter nessa laje? Punção. Vocês estudaram punção. Ah, professor, eu não aprendi a calcular. Ok, mas vocês viram, vocês sabem o que é punção? Sim ou não? Sim. Sim, maravilha. Então, você vai ter um efeito de punção na tua laje, ok? Ao ter este efeito de punção na tua laje, você tem que dimensionar, projetar a tua estrutura para resistir à punção, a tua laje. Senão o pilar simplesmente atravessa a laje. Não é isso que acontece? Exato. Quando eu vou fazer radier e estou projetando radier, presta atenção, não para casas terra, mas, por exemplo, eu vou fazer um prédio predinho de 4 pavimentos e vou usar o radier. Posso? Pode. Quem falou que não pode? Você tem que analisar a condição do solo. A gente sabe que pela condição do solo é que nós definimos o tipo de fundação. Se você quiser fazer o radier, pode sim. Só que você vai ter que fazer o que nos pilares? Projetar um reforço à punção. Isso mesmo. Para baixo da linha do radier. Ó, o radier aqui, ó, tá vendo? Ó, o radier ele está a nível, certo? Então, abaixo deste nível, você tem que projetar uma estrutura para resistir à punção. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Ó, aqui são radiers, tá? Para estruturas pequenas, casas populares. Só vou dar uma verificada aqui. Fundações. Isso, ó. O Rezende aqui mandou uma foto no nosso grupo de um pilar rompendo totalmente uma piscina à punção. Bem legal. Sim, foi eu, Jefferson. Oi? Fui eu, Jânio. Eu sei. Ah, você? É que você está como o J. Rezende no... É o outro número. Ah, entendi, Jânio. Tá? Então, olha só. Então, isto aqui ocorre na fundação do radier, tá? Só que de ponta cabeça. O pilar desce para dentro do terreno. Ok? Então, pessoal, este material, ele traz tudo sobre todos os tipos de possíveis de fundação, em detalhes, tá? Formando uma boa base teórica complementar para vocês. E esse material você vai compartilhar ele com a gente, né? Sim. Vou passar para vocês. Excelente. Vou passar para vocês. Inclusive, vou passar no grupo também. Excelente. Posto no AVA e coloco no grupo, tá? Então, assim, ele traz tudo, traz sobre estacas de madeira, estacas metálicas, e traz tudo sobre estaca pré-moldada. Olha só, estaca pré-moldada circular. Vocês estão vendo as imagens, pessoal? Perfeito. Ok. Olha só. Estaca pré-moldada. Este cara é o martelo. Eu coloco esta peça na cabeça da estaca, o martelo sobe e desce. Quando a estaca para de descer, nós chamamos de nega, tá? Então, aqui não está mostrando, mas vamos lá, pessoal, muito importante. Eu tenho uma fundação
30 metros. A minha estaca é padronizada em 20 metros. Por que ela é padronizada em 20 metros? Por uma questão de lógica. Eu tenho que, se ela for maior que 20 metros, complica a minha vida para transportar num caminhão. Complica a minha vida para este cara aqui que está cravando a estaca. Imagina, ela com 20 metros, ele já tem um braço de alavanca alto para caramba. Com mais de 20 metros de estaca, inviabiliza a operação. Mas eu preciso fazer com 30 metros. Eu vou fazer o quê? Usar uma camisa. O que é uma camisa? Uma camisa metálica, pessoal. Tá? Uma camisa metálica, ela reveste uma estaca, daí encaixa outra estaca e faz aquela emenda. Tá? Então, camisa metálica. Eu não vou abrir a internet para mostrar para você, porque se eu fizer isso, a gente trava totalmente a nossa aula. Isso não nos pertence mais, usar o recurso da internet. Oi? Mas aí, nós, os alunos, podemos fazer aquele serviço que você faria na sala. Isso. Nós podemos abrir aqui no nosso computador e fazer a pesquisa. Exatamente, perfeito. Pode olhar aí no Google, camisa metálica de emenda de estacas de concreto armado. Sim. Vocês vão ver. Vai ser bem interessante. Eu trago nas aulas, lembrando que a gente não está na nossa aula, tá? Ainda o material do slide. Eu preparei um slide para cada uma das sessões. Tá? Eu estou mostrando só um material complementar para vocês. Tá? E nem vou mostrar todo ele para a gente não perder tempo, até porque a gente já falou sobre. Mas aqui eu trago em detalhes. Ó, por exemplo, a Strauss. O soquete dela é de 300 quilos, né? Os tubos de aço de 2 a 3 metros de diâmetro. Então, eu trago todos os detalhes. Isso aqui é material de 3, 4 aulas, tá, pessoal? É tudo quando ela era AMP. A AMP, só lembrando, o professor cria o material. Tá? Aqui é a nossa Strauss sendo executada. Olha lá, as camisas metálicas. Eu já trabalhei com esse tipo de estaca, pessoal. Ó, como é que funciona? Tá vendo aqui, ó? Olha pelo desenho. O tubo e esse carinha desce retirando o material. Tá? Olha lá. Que tipo de terreno que eu vou usar essa estaca? Pessoal, pensa numa meleca. Não era solo aquilo era meleca. Mas era uma meleca, o nível de água, a saturação do nível de água estava 30 centímetros. Na cota 30 centímetros negativa, ou seja, 30 centímetros para baixo da linha do terreno. Resumindo, tirou a camada vegetal, você já estava na água. Com 50 centímetros a 1 metro no máximo, 1 metro de profundidade, você estava na meleca. Sabe aquele material argiloso que você puxa com a mão assim e ele escorre pelos dedos? Como é que você executa uma fundação num material desse? E detalhe, eu precisava fazer a fundação. Ela até poderia ser uma fundação rasa. Direta. Porque ela estava com 4 metros de profundidade. Pô, um tubulão daria para fazer. Como é que você escava tubulão num negócio desse? Não escava. Por quê? Você começa a fazer o buraco e ele vai fechando. É um solo totalmente sem consistência. Aí a estaca metálica, aqui é um grande barato, tá? Tá vendo? Aqui é o tubo cravado, nessa imagem, ó, o carinha de vermelho, aqui ó, o mouse, carinha de vermelho, esse é o tubo cravado. Você crava o tubo. É difícil para cravar? Não, porque o solo é uma meleca. Você com soquete, você bate na cabeça, aqui ó, pam, 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 crava, como se fosse uma estaca pré-moldada. Só que o detalhe é que ela é oca, é óbvio. Aí essa broca que desce escavando e retirando o material. Tá? Aí você faz o quê? Ó, como está aqui. Você desce, vai cavando, depois você solta o concreto. Quando você atingiu uma parte firme, estável, você solta o concreto. Você solta o concreto e você vai puxando a camisa metálica. Porque a camisa metálica custa caro, você não vai perder a tua camisa metálica. E aí você vai puxando ela com o concreto, baixando o concreto. É bem legal. É bem interessante.
é uma forma de viabilizar nesse tipo de terreno, tá? Eu teve uma vez que eu precisava da Strauss e o cara não tinha a Strauss. E eu, num ato de desespero puro, né? Eu estava com o trator, eu estava, era sobrado, então a carga baixa, eu estava com broca de 25 de diâmetro, tinha projetado ali broca de 25 de diâmetro para fazer a escavação, para escavar. O cara colocou o trator. Só que o detalhe é o seguinte, era 4 metros que eu precisava descer, 1,5 metro, o terreno tava meio mole, assim, tal, mas estava legal. Quando pegava nos 2,5 final, pessoal, pegava na meleca. Ó, a meleca que eu falo é o seguinte, ó o material que está saindo da escavação. Ó, o mouse, ó, a seta do mouse está aqui, ó a meleca. Isso é meleca. Tá? É um material que não tem como você trabalhar com ele. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O cara não podia, não tinha como. Eu falei, meu Deus, eu tô morto. Vai me atrasar toda a obra e eu ia ficar com 15 pessoas paradas. E o detalhe é o seguinte, eu tinha uma central, quando chovia, para o povo não ficar parado, eu mandava eles irem fazer ferragem. Então, eu tinha ferragem para concretar toda aquela fundação. Eu trabalhava com padrão de estaca. Estaca de 25 com a ferragem pronta. Usava 4 barras de 10 milímetros com estribo de 5 milímetros a cada 20. Acabou. Era a dimensão. Eu usava essa ferragem para tudo. Pô, eu tinha lugar que eu poderia usar de 8? Tinha, mas não compensava. Eu pegava, mandava eles pegarem uma barra de 12 metros e fazer. Ia montando. Eu tinha caminhão grande. O caminhão ia lá, pegava, levava para a obra. Na obra, os caras só cortavam com uma serrinha policorte. Então, eu não tinha... Pô, a ferragem já estava toda pronta, os blocos já estavam tudo pronto. Eu falei, meu Deus. Num ato de puro desespero, eu fui atrás e consegui, comprei um diâmetro de 30 tubo de PVC, que é usado para... Eles usavam para esgoto. A companhia de abastecimento de água, né, usava para fazer esgoto e tal. É um PVC reforçado, ele não é barato, ele é caro, o miséria do tubo. O que eu fiz? Levei, falei, ó, crava esse tubo, como ele era reforçado e o solo era muito ruim mesmo, o trator descia até 1,5 metro, depois daquele 1,5 metro, ele encaixava o tubo ali e baixava o tubo. Né? Evidentemente, não com um martelo, porque se você batesse com o martelo, você arrebentava o tubo não aguenta isso, um tubo de PVC, mas com o peso. Né? Então, o peso, o trator ia e baixava. Cravava o tubo. Descia a broca do trator de 25, tirava a terra e concretava. Fala, pessoal, e vai concretar. Ah, eu vou ter perda na qualidade da estaca? Vai. O que eu fiz? Vamos lá. Aonde está previsto 2, redimensionei o bloco para 3. Aonde está previsto 4, que era o máximo que eu teria, joguei a 5ª estaca. E assim sucessivamente. Onde era 1, foi para 2. Como eu falei, tecnicamente foi a melhor solução? Não, foi uma solução de desespero. Mas era o que eu tinha. Era o que eu tinha, é o que tem para hoje. Vocês já ouviram essa expressão. E foi o que eu tive que fazer. E, graças a Deus, deu certo. Ou ficar com 15 pessoas paradas. Porque o cara só poderia, dali 10 dias, ir com o equipamento da Strauss para fazer. Então, daria 15 dias, 15 pessoas paradas.
Quem trabalha com obra sabe quanto custa a brincadeira, né? Não é barato. Então, eu fiz isso. Ah, custou mais caro, gastei mais material, mas eu não deixei o povo parado. Eu fiz a conta, eu falei, não, eu reduzo o meu prejuízo, eu minimizo o meu prejuízo. Então, são decisões que vocês, como engenheiro, vão ter que tomar, tá? Então, este material, ele tem a função de ajudá-los na melhor decisão, ok? Nós temos mais tipos de estaca raiz. Aqui, ó, essa aqui, a estaca raiz, é uma estaca de diâmetro pequeno, que você vai fazer para quê? Pensa, pessoal. Você está com a vida enrolada. Você precisa fazer a escavação do terreno, e o terreno é instável. O que você vai fazer? Você vai cravar as estacas raiz. Estão vendo aqui, ó? Uma do lado da outra. Sim. Só concreto, né? De concreto, uma viga aqui, fazendo a união de todas elas, e você tem como retirar o material. Então, aqui tem toda a descrição, o local, tudo em detalhes, como é que você pode fazer. Ó, olha só, ó, e fica bonito, não fica? Tá? Neste caso aqui, aí foi atirantado aqui os tirantes, tá? Para fixar essas barras metálicas, para dar sustentação lateral, para ela não, em função da pressão, não cair. Fica legal, fica bonito. Eu já fiz isso aqui. Olha só, não, fala a verdade, não é uma coisa chique isso aqui? Para quem gosta de obra, que somos nós, né? Isso é muito bonito. Ah, sim. É aquilo que eu sempre falo, pessoal. Quem faz engenharia faz porque gosta. Porque gosta de obra, porque gosta de trabalhar com engenharia, né? E é assim, vocês têm que sofrer e estudar pra caramba, cálculo, né? Professor, eu quero ficar rico. Não vai ser com a engenharia, meu filho. Infelizmente, não vai ser. Nesse país, do jeito que tá as coisas, não vai dar, não. Alguém abriu o áudio, por gentileza. Pessoal, alguém tá com o áudio aberto. Com uma TV ligada. À tarde e à noite, a temperatura deve chegar. Obrigado, tá? Então aqui, mais estacas. Ó. Essa aqui eu já trabalhei com ela também. É legal, tá? E é bem interessante a forma com que ela faz a perfuração, o posicionamento de armatura, enfim, tem tudo aqui. Um equipamento, eu trouxe aqui, equipamento pequeno e tal. Agora, deixa eu contar para vocês o que eu já vi, que era o que o cara tinha lá e o cara que me atendia. Ele tinha um tratorzinho normal, esse trator de usar na agricultura, né? Com a pá carregadeira na frente e atrás ele tinha a estaca para perfurar. Era bem simples, não era nada de interessante. E, finalmente, nós chegamos ao resumo das estacas, onde eu trago para vocês as vantagens e desvantagens, a carga nominal em quilonewton de cada uma das estacas. Então, madeira, tá? Frank, a Strauss, hélice contínua, trado rotativo, todas as nossas estacas estão referenciadas aqui, tá? E trago mais uma referência bibliográfica legal aqui para vocês poderem pesquisar mais alguma coisa. Então, eu trago tudo isso aqui. Ao final da nossa aula, nós vamos ter o quê? Uma análise baseado em dados que o engenheiro gosta. Quais são os dados que o engenheiro gosta? Para decidir qual tipo de solução usar. Por que eu digo isso? Pessoal, eu vou fazer uma fundação profunda. Eu posso fazer estacas pré-moldadas, madeira, aço, né? Isso das cravadas. E eu ainda posso fazer todas as outras escavadas. Mas qual delas eu devo usar? No final da nossa aula, nós vamos responder a pergunta: qual estaca deveremos utilizar? Ok? Então, um material bem legal, vou disponibilizar para vocês.
Ô, Jefferson, Oi? posso colocar uma outra coisa também? Pode, à vontade. Aproveitando essa parte aí que é pertinente à matéria, fundações, Aham, eu estive num cliente hoje, a situação dele ele quer fazer um sobradinho de 120 metros quadrados, certo. tá? Tanto embaixo quanto em cima, nada demais, porém, o terreno dele, metade dessa área, 60 metros quadrados, vai estar sobre uma área que foi um aterro feito pela prefeitura há mais ou menos uns 55 anos atrás. O material que está no aterro é aqueles tijolos refratários, Sei. tá? O entulho de uma fábrica de refratários que existia na região. Qual o tipo de fundação que eu devo utilizar para esse sobrado? Então, é, aí você não me deu um dado muito importante, né? Evidentemente que seria respondido por uma sondagem. Qual a profundidade para estabilizar? Esse Quanto eu aterro, preciso? ele, segundo dados do pai do proprietário, que conhece lá há mais tempo, e o vizinho, mais ou menos uns 18 metros de profundidade. Para estabilizar? É, o aterro tem uma camada de mais ou menos 18 metros. É... Tá, ok. Você tem o que em volta desse sobrado? Desse sobrado, uma área de mais ou menos uns 1.500 metros quadrados livre, nada. Então não tem nem o que pensar. É estaca cravada. Pronto, A estaca cravada. E, de preferência, metálica. Por quê? O perfil metálico vai ter uma área de seção para cravar menor do que uma de concreto. Concorda comigo? perfeito. Se você usar, por exemplo, um perfil I, ele é menor a área para cravar do que uma área de concreto, certo? Sim, Em primeiro lugar. Segundo lugar, você vai ter uma resistência bastante grande dos tijolos, o que perfeito, pode te dar falsa nega com a estaca cravada de concreto. concreto. Então, e outra coisa, escavar, esquece. Esquece porque você vai escavar, o cara não vai querer escavar para você ali. Ele vai quebrar a broca, entendeu? Sim, Ele vai quebrar a broca. Então, calma lá. Então. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: eu não vou dar tiro de bazuca para matar pardal, né? correto. Mata, claro que mata, mas quanto custou o tiro da bazuca para matar o miséria do pardal? Então, por que eu estou falando isso? Uma helicoidal conseguiria romper esse terreno? Sim. Mas ela vai te custar uns 350 a 400 reais por metro de estaca. Pensa, que maravilha, né? Então, o custo dela vai lá em cima. Então, você obrigatoriamente tem que trabalhar com uma estaca que vai custar 10% disso, que é uma estaca escavada menor. Só que esta escavada menor, o trato, né, vai quebrar. Não vai perfurar o material que está lá de baixo. Não vai perfurar, vai quebrar, vai te dar um monte de dor de cabeça. Então, a solução viável e economicamente também, tá? É o perfil metálico. Pô, professor, o perfil metálico? Tem que dimensionar, porque não é assim. Aqui eu uso 4. Num bloco de 4, eu já trabalhei com perfil metálico cravado, tá? Então, por isso, baseado nessa experiência que eu tive, e é bem tranquilo, foi usado em aterro, ele vai embora mesmo. Então, o detalhe é o seguinte: onde eu vou cravar 4 estacas de concreto, de repente, um único perfil metálico resolve minha vida. Por quê? É só a gente lembrar. Qual que é a resistência do meu perfil? Ela é muito maior. Né? Detalhe, você
por ter um solo consolidado como você falou, há mais de 30 anos, para nós o que nos interessa é o seguinte, é os 20 anos do meu recalque, o diferencial. Então, se ele tem mais do que isso, ele já está sedimentado o suficiente, ele já fez todo o adensamento, então você vai ter, consequentemente, o que na tua estaca? Atrito lateral. Ok? Correto. Então, aí é a saída mais viável para você. Perfeito. Tá. Obrigado. Né? Imagina. Então, pessoal, vamos lá. Assim, finalizamos a apresentação. Esse material, como eu disse para vocês, estará disponível para que vocês possam fazer um bom uso dele. Voltando, eu estou abrindo agora o PowerPoint. Todo mundo está vendo sessão 2.1? Não. Não? Beleza. Não. Vou recompartilhar. Isso é normal. E agora? Sim, agora sim. Maravilha. Eu não sei por que ele tem essas frescurinhas. Você compartilha, você tem que... É mais ou menos assim, você tem certeza que você quer compartilhar? Tenho. Daí você... Aí ele mostra. Mas, normal. Vamos lá. Então, pessoal, nós já falamos, tá? Sobre a sessão 2.1. Estávamos agora há pouco comentando sobre esse conteúdo. Mas vamos recordar. Então, ele traz como fundações diretas, no início aqui, a NBR 6122 é citada, que é a norma de referência. E ele traz uma figurinha. Então, uma fundação direta, eu vou ter a resistência somente na ponta, né? Só que detalhe, a representação gráfica aqui, ela não está correta, né? Por quê? Eu não vou ter uma área pequena, eu vou ter uma área muito maior. Muito maior. Tá? Então, mas para efeito de comparação vale. E aí ele traz a fundação indireta, aonde ela vai ter o quê? A resistência lateral e ponta. Então ele separou em dois aqui para mostrar, olha, a indireta tem resistência do atrito lateral e tem a da ponta. Foi só esse o objetivo que ele fez. Okay? Nada de... Opa, aí. Então, as fundações diretas, a nossa norma 6122. Então, dependendo do elemento adotado, haverá predominância e transferência pela base. Fundações diretas, pelo contato ou pelas duas formas, que é a nossa indireta. Então, as fundações diretas vão transferir as cargas predominantes pela base. Nós já vimos aquilo. Aí ele traz os tipos de fundações, as sapatas, o radier e o tubulão, tá? Como fundações diretas. Observe que no material eu faço uma classificação diferente lá. Eu classifico como direta, tá? Rasa e direta profunda, né? Por quê? Sapata, radier, elas vão ficar no grupo de rasas. E tubulão, ele vai ser classificado como profunda, mas ela é direta. O que está em contato olha aqui o cidadão aqui cavando o buraquinho, é esta parte aqui que vai estar em contato. Né? Então, nós vamos ver que no cálculo do tubulão, isso é uma coisa muito interessante. O cálculo do tubulão, eu estou considerando esta área. Aqui é o fuste, a região do fuste, ela tem um corpo de uma estaca, mas eu não considero o atrito lateral aqui. Eu não considero no tubulão, eu vou considerar somente... Ah, professor, vai ter? Vai. Mas eu não considero. A gente considera o dimensionamento pela base. Tem lá naquele material e nós vamos fazer o dimensionamento juntos. São cenas dos próximos capítulos. Então, as fundações diretas aqui é só um material só para uma rápida
Revisão, a gente viu isso em sala de aula, mas, por favor, tendo dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. Tá? Então, fundações diretas. Esses sapatos são elementos de fundações de concreto armado, mencionados de forma que a armadura resista às tensões de tração. Ok, nós vimos isso e eu mostrei em sala de aula. Tá? Então, eu tenho a carga vindo do pilar e ela vai ser transferida diretamente para o solo. Por isso que o nome é fundação direta. Ok? Por isso o nome, fundação direta, porque a carga vem e distribui diretamente. Então, eu só vou ter a armadura agindo na camada próxima ao solo. Por isso que a minha sapata é tronco piramidal. Ah, professor, eu quero fazer a sapata quadrada. O meu sonho da minha vida era fazer ela quadrada, porque é mais fácil. Pode? Pode. O que você vai estar fazendo? Você vai economizar em caixaria. Ah, legal. Mas não existe almoço de graça, vocês sabem disso. Vocês vão estar gastando em concreto. Aquela parte excedente ali é inútil. Né? Como assim? É simples, pessoal. A nossa ação é... Deixa eu... Opa! Eu acabei saindo. Ó, eu queria mostrar aqui, ó. Queria passar o slide aqui, ó. Voltando. A nossa, ó, este pedaço aqui, não concreto. Por que eu não concreto? Porque é inútil, é jogar dinheiro fora. Tá? Esta parte não tem resistência. Posso concretar? Pode, mas você tem que ter a noção que você está jogando material fora. A camada de aço fica somente na parte inferior. Por quê? Pensa, pilar recebe a carga veio aqui e faz a distribuição. Ah, legal, ela fez a distribuição aqui, exato. Então, o que acontece? Esta parte de cima, assim como a viga biapoiada, trabalha como? Que esforço que eu tenho... Opa! Ah, que beleza. Vamos lá de novo. Eu passei sem querer, voltando. Esta camada aqui, essa região aqui, eu tenho que esforço. Compressão. A região de tração, somente a parte de baixo. Por isso que a sapata, ela tem essa característica. Detalhe, comparar sapata com bloco. Posso? Claro que pode. O bloco, eu vou ter o quê? Toda a armadura, porque eu vou ter tração. Quando a carga descer, ela vai forçar essa região e vai gerar tração. O bloco, tá? Eu tenho por exemplo, duas estacas aqui. Essas estacas estão forçando esta região, gerando tração. Por isso que eu faço gaiola. Então, a sapata usa mais ou menos aço? Pergunta. A sapata gasta menos. Ok. Quem gasta mais concreto? A sapata. A sapata, exatamente. Mesmo ela tendo... Então, é ilusório isso. Porque eu faço essa redução. Mas mesmo fazendo esta redução aqui, ainda ela gasta concreto pra caramba, pessoal. Ok? Tá, então, essa é a nossa amiguinha sapata. Aqui eu tenho alguns detalhes de recomendação. Tá? Este dente aqui, quando a gente calcula, ele sempre você vai dimensionar para deixar com 2,5. Como assim? Imagine você olhando ela de cima. Vamos lá? Aqui. Aqui a imagem não dá para ver muito bem, mas eu sempre tenho esse dente de 2,5. Por que eu tenho esse dente de 2,5? Qual é a espessura de uma caixaria de tábuas? 2,5, 1 polegada. Então, por isso que a norma já prevê que você vai ter aquele dentezinho ali, tá? Em função daquela polegada. Observe que esta sapata, eu peguei essa, eu falei, legal. Ela tá vendo que ela tem um tronco bem pouco definido? Ela é quase quadrada, como um bloco.
Aqui o cidadão optou por quê? Gasto mais concreto e gasto menos caixaria. Tá? Olha só. Então, sapata associada e sapata corrida. Então, a sapata associada, a gente já falou, eu já mostrei lá no material, tem todo descritivo, né? Então, 2 pilares, o problema de um pilar transferir carga para o outro. A sapata corrida, que nós podemos fazer, ela de forma contínua. E sapata associada e sapata corrida. Tá? Então, solução irradia quando a soma das áreas das bases excederem 50% da projeção da edificação. Quando o solo tem baixa resistência. Então, quando que eu vou usar a minha sapata corrida? Né? Que ela vai se comportar como uma solução similar a um radier. Quando o meu solo for muito ruim. O solo sendo ruim, mesmo ele estando para a fundação direta, né? Concorda? Eu posso ter um super solo, aqueles mega solos. Pô, você corta ele assim, ele fica um corte de 90 graus no barranco e ó, fica perfeitinho. Uma estabilidade incrível. Como eu posso ter um solo que ele não suporta um corte de barranco superior a 45 graus? Posso? Pode. É um solo com uma resistência mais baixa, mas comparado àquele super solo. Entenderam a diferença? Eu não estou dizendo que é um solo argiloso. É um solo com tendência arenosa, com baixa resistência. E aí você projetou as tuas sapatas. E olhou ali, meu Deus, naquela parede ali, vai 5 pilares. Só que uma sapata está encavalando a outra. Então você projeta a área de ação daquelas sapatas e verifica. Poxa, calma lá, eu tô com eu tô com 4, 5 sobreposições. Pô, eu tenho tá muito junto. Compensa fazer o cálculo para trocar por uma sapata corrida, tá? Que ela é uma solução em forma de radier, por que não? Mas ela vai funcionar por linhas, tá? Cada linha de pilares nós teríamos uma sapata corrida. Professor, você já executou sapata associada? Já, muitas vezes. Professor, o senhor já fez sapata corrida? Pouquíssimas vezes. É muito raro você fazer, ok? É muito raro. A grande maioria das vezes, ele não ultrapassa a relação dos 50%, o que torna inviável financeiramente. Tá? Então, e aqui o nosso tubulão, nós vimos na aula, deu para mostrar um vídeo para vocês, o tubulão com ar comprimido, achamos até um cidadão maluco, de boa vontade e bom coração, que desceu dentro de um tubulão filmando, lembram? E a gente viu como é agradável para o funcionário trabalhar ali dentro, um tubulão de ar comprimido. E a gente viu que é uma situação bem ruim mesmo. Tá? Então, um detalhe que ficou sem mostrar para vocês, mas é importante, porque eu já executei os dois, o tubulão sem abertura de base. Eu já executei ele, pessoal. Pô, professor, mas sem abrir a base? É, sem abrir a base. Sem fazer essa abertura aqui. Com fuste direto. Sem abrir a base. Pô, mas compensa? Depende. Eu estava com uma máquina de diâmetro, né, uma hélice contínua. O diâmetro dela era 1,20 m. 1,20 m. Não fui eu que projetei a fundação, a solução de fundação, mas o projetista, ele fez as análises e viu que, pô, não valia a pena abrir a base. Nós iríamos precisar 60 estacas.
Se fosse feita a abertura de base, reduziria isso para 45 estacas. Na agilidade da obra que nós tínhamos, prazo para entregar, 15 estacas a mais não pagaria o custo de escavar a parte de baixo. Então, fizemos sem abrir. Mas vocês viram a comparação de 60 para 15. De 45 para 60. 15 estacas de diferença. Então, eu não... Isso é coisas que a gente vai aprendendo na prática, né? Muita coisa a gente vai aprendendo na prática. Moral da história, você chega num número mágico que você vai ter uma variação entre com base e sem base de mais ou menos 25% a 30%. Interessante isso, né? Até porque a gente está condicionado a pensar em tubulão assim. Mas é possível fazer assim? É possível. O custo, evidentemente, é maior. Não dá para dizer que é maior, pessoal. É maior o consumo de material. Agora, eu tinha 6 metros de profundidade. Qual o risco imputado em você colocar um peão para trabalhar a 6 metros de profundidade? Isso tem que ser considerado. Porque eu colocar um cidadão a 6 metros de profundidade, numa situação bastante insalubre, correndo um sério risco de desabar, de descer uma parte, desmoronar parte do tubulão. Pode. Passa um caminhão próximo à região que você está, eu não estou falando do lado do tubulão, ele passa lá 4 metros, 5 metros, movimentando carga na obra, e o cara está escavando. Isso pode gerar uma deformação e pode matar o operário. Então, tem que se analisar. Eu acredito, pessoal, particularmente pela experiência de obra que eu tenho e pela noção de custo de mão de obra, que este tubo, para baixas profundidades, ele vai permanecer viável. Para profundidades como essa que eu trabalhei de 6 metros, ele não vai mais ter o porquê permanecer, né? Em função do risco imputado ao operário e, consequentemente, a questão mão de obra. Eu coloco serventão lá e tal, não sei o quê, ok. Mas você vai ter que fazer toda a projeção da tua mão de obra, que, embora não façam isso na prática, mas o correto é o cara que trabalha numa condição dessa, ele não pode trabalhar mais que 6 horas por dia. Ele está lá dentro de um buraco a 6 metros de profundidade, sem luz, que a 6 metros você não tem luz, tá? E ele está lá. A situação de trabalho desse cidadão é totalmente insalubre. Ok? Pessoal, tendo dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Aqui só mais uma imagem, né? É uma sequenciazinha de escavação do manual do tubulão para ar comprimido. E tubulão a céu aberto. Essa aqui pertence àquela seção a céu aberto. E essa aqui com ar comprimido. Nós vimos os vídeos que são muito mais explicativos que a gente ficar comentando sobre. Pessoal, então, a 2.1, na verdade, não foi uma aula fechada, e sim mais uma revisão, uma consideração dos detalhes da nossa aula. Aquilo que a gente já tinha visto anteriormente em sala de aula, mas como eu sei que vocês sofrem de amnésia, né? Ainda mais em tempos de coronavírus, a amnésia fica pior, não sei o que acontece, aí vocês esquecem tudo. Então, como a gente está trabalhando neste bloco, nas 3 unidades, nós vamos falar sobre fundação direta, fundação indireta, e depois a gente vai falar de custo-benefício e qual a melhor alternativa. Então, eu achei por bem fazer toda uma revisão, trazer novamente à tona o assunto,
para que isso fique realmente consolidado. Sobre fundação direta, dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo, pessoal? Ninguém vai falar comigo? Tudo ok. Tudo ok, professor. Legal, eu vi que entrou bem mais gente. Sejam bem-vindos, o pessoal que entrou depois. Muito legal. Muito legal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, nós vamos trocar de slide. Eu vou fazer um intervalo, agora é 8 horas, né? Vamos fazer um intervalo de 5 minutos.